Tio, eu posso ajudar seu filho a voltar a andar. A frase saiu da boca de uma menina de rua, suja e magra, batendo no vidro do carro do neurocirurgião mais famoso da cidade. Ele não sabia, mas aquela criança mudaria tudo. A chuva caía forte naquela noite de inverno. Sofia se encolheu ainda mais sob o papelão encharcado que usava como cobertor. Aos 12 anos, ela já conhecia bem as marquises e entradas do Hospital Central, onde dormia há quase um ano. Não era o melhor lugar para uma criança, mas era melhor que o nada. O vento gelado atravessava suas roupas finas e rasgadas, fazendo-a tremer. Seus cabelos escuros estavam grudados no rosto magro, e os olhos, sempre atentos, observavam o movimento da entrada principal. Era quase meia-noite quando as portas automáticas se abriram. Sofia reconheceu imediatamente a figura alta do Dr. Ricardo Mendes saindo do hospital. Mesmo à distância, dava para ver o cansaço em seus ombros. O médico neurocirurgião mais respeitado da cidade parecia carregar o peso do mundo nas costas. Sofia o conhecia não pessoalmente, mas de tanto ouvir as enfermeiras e médicos falarem sobre ele. Um gênio, diziam alguns. O homem que faz milagres, comentavam outros. Mas naquela noite ele parecia apenas um homem derrotado. Sofia observou enquanto ele caminhava lentamente até o estacionamento, a cabeça baixa, os passos arrastados. Algo estava diferente. Nos últimos dias, ela tinha notado uma mudança no comportamento do médico. Antes, ele sempre saía com passos firmes, cumprimentando os seguranças, às vezes até parando para conversar com pacientes que o reconheciam. Agora mal levantava os olhos do chão. A chuva apertou e Sofia correu para se abrigar melhor sob a marquise da entrada de serviço. Foi quando pisou em algo molhado, um jornal. Normalmente, ela o usaria para se cobrir ou para fazer uma almofada improvisada, mas uma foto na primeira página chamou sua atenção. Era o Dr. Ricardo, sorrindo ao lado de um menino que parecia ter mais ou menos a idade dela. A manchete dizia: filho de renomado neurocirurgião sofre acidente grave durante competição escolar. Sofia passou a noite lendo e relendo aquela notícia à luz fraca do poste. O menino se chamava Lucas. Tinha 13 anos e havia sofrido uma queda durante uma competição de ginástica, comprometendo gravemente a medula espinhal. O jornal dizia que, apesar de todos os esforços médicos, incluindo uma cirurgia realizada pelo próprio pai, o prognóstico não era bom. Os médicos acreditavam que ele nunca mais andaria. Quando o sol nasceu, Sofia já tinha um plano. Não era um plano muito elaborado, nem mesmo fazia muito sentido, mas era um plano. Ela guardou o jornal molhado dentro da pequena mochila surrada que carregava seus poucos pertences e esperou. Sabia que o doutor Ricardo chegava cedo, geralmente antes das 7 da manhã. E ele chegou pontualmente às 6h45 como sempre. Mas o homem que saiu do carro importado parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e a barba por fazer dava a ele um aspecto descuidado, tão diferente da imagem impecável que costumava apresentar. Sofia o observou entrar no hospital e esperou alguns minutos antes de segui-lo. Entrar no hospital não era difícil para Sofia. Ela tinha desenvolvido técnicas para passar despercebida. Às vezes fingia ser filha de algum paciente, outras vezes simplesmente entrava misturada com grupos de visitantes. Naquela manhã, ela entrou pela porta dos fundos quando os funcionários da limpeza chegavam para o turno da manhã. No saguão principal, Sofia se sentou em um canto, fingindo esperar alguém. Dali podia ouvir as conversas das enfermeiras no balcão de atendimento. E foi assim que ouviu mais detalhes sobre a situação do filho do Dr. Ricardo. É uma tragédia, dizia uma enfermeira de meia-idade para uma colega mais jovem. O Dr. Ricardo operou o próprio filho por mais de 12 horas, mas a lesão é muito grave. Disseram que o menino nunca mais vai andar. Ouvi dizer que ele está procurando tratamentos experimentais no exterior, comentou a mais jovem. Até falou com aquele médico indiano, o Dr. Sharma, que está desenvolvendo aquela técnica nova de regeneração neural. Mas aquilo ainda está em fase experimental, nem foi aprovado, respondeu a primeira. E mesmo que fosse, dizem que as chances são mínimas. Sofia absorveu cada palavra daquela conversa. Não entendia todos os termos médicos, mas sabia o suficiente. Nos meses vivendo nas proximidades do hospital, ela tinha desenvolvido o hábito de ouvir conversas médicas e pesquisar depois na biblioteca pública ou nos computadores da sala de espera quando conseguia usá-los sem ser notada. Era sua forma de educação, sua escola improvisada. Durante o resto do dia, Sofia ficou por ali, coletando mais informações, ouvindo conversas, observando. Viu o Dr. Ricardo passar várias vezes, sempre com a mesma expressão desolada. No final da tarde, notou quando ele se dirigiu ao estacionamento mais cedo que o habitual. Foi quando Sofia tomou coragem. Saiu correndo atrás do médico, seguindo-o até o carro. Ele entrou no veículo sem notá-la e deu partida.
Sofia correu mais rápido que jamais tinha corrido na vida. O semáforo da saída do hospital ficou vermelho, forçando o carro a parar. Era sua chance. Com o coração batendo forte, ela se aproximou da janela do motorista e bateu no vidro. O Dr. Ricardo olhou para o lado, surpreso ao ver uma menina magra, de roupas sujas e cabelo desgrenhado, olhando para ele com uma intensidade desconcertante. Hesitante, ele baixou um pouco o vidro. O que foi, menina? Precisa de ajuda? Sofia respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha, e disse as palavras que mudariam para sempre a vida dos dois. Tio, eu posso ajudar seu filho a voltar a andar. O médico ficou paralisado, os olhos arregalados fixos naquela criança que parecia saber demais sobre sua vida pessoal. Por um instante, o semáforo verde passou despercebido, até que a buzina do carro de trás o trouxe de volta à realidade. Mas algo naqueles olhos determinados da menina o impedia de simplesmente ignorá-la e seguir em frente. Como você sabe do meu filho? Perguntou ele, a voz trêmula entre a surpresa e a indignação. Sofia ergueu o jornal molhado que guardara. Está aqui. E eu ouvi as enfermeiras falando sobre o Dr. Sharma e a regeneração neural. Eu sei como funciona. Eu posso ajudar. O semáforo ficou verde novamente e mais buzinas soaram. Doutor. Ricardo, num impulso que ele mesmo não entendeu, destrancou a porta do passageiro. Entre, disse ele. Vamos conversar. Sofia não hesitou. Abriu a porta e entrou no carro mais luxuoso que já tinha visto na vida. O cheiro de couro novo e perfume caro era tão diferente dos odores a que estava acostumada que quase a deixou tonta. Enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade, ela sentiu pela primeira vez em muito tempo que talvez existisse uma chance para ela e para o menino da foto do jornal. O carro do Dr. Ricardo avançava pelas ruas molhadas da cidade, enquanto ele lançava olhares desconfiados para a pequena passageira ao seu lado. Sofia mantinha as mãos no colo, os dedos sujos entrelaçados, tentando não tocar em nada dentro daquele carro impecável. O silêncio entre eles era pesado, interrompido apenas pelo som dos limpadores de para-brisa e da chuva que continuava a cair. Qual é o seu nome? Perguntou finalmente o médico sem tirar os olhos da estrada. Sofia, respondeu ela, a voz mais firme do que se poderia esperar de uma criança naquela situação. Sofia. E o sobrenome? Ela hesitou por um momento. Só Sofia. Doutor. Ricardo suspirou, começando a questionar sua própria sanidade por ter deixado uma menina de rua entrar em seu carro baseado em uma frase absurda sobre curar seu filho. Estava prestes a dar meia volta e levá-la de volta ao hospital quando ela falou novamente. O seu filho tem uma lesão na medula espinhal entre as vértebras T10 e T12, não é? Li no jornal que foi uma queda durante uma competição de ginástica. A compressão medular causou paraplegia. Mas não houve ruptura completa da medula, o que significa que ainda existe uma chance. O médico freou bruscamente, fazendo o carro derrapar um pouco na pista molhada. Virou-se para encará-la, completamente atônito. Como você sabe disso? Esses detalhes não estavam no jornal. Sofia mordeu o lábio inferior. Eu ouço coisas. Passo muito tempo no hospital. Os médicos falam, as enfermeiras comentam. Aprendo. E o que mais você aprendeu ouvindo conversas alheias? Perguntou ele, uma mistura de ceticismo e curiosidade em sua voz. Ouvi sobre o Dr. Sharma e sua técnica de regeneração neural usando células-tronco combinadas com estimulação elétrica específica. Também ouvi que você tentou contato com ele, mas que o tratamento ainda está em fase experimental e não foi aprovado aqui, doutor. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando processar o que estava ouvindo. Era surreal demais. Uma menina de rua que não devia ter mais de 12 anos, falando sobre procedimentos médicos avançados com a naturalidade de quem discute o clima. Olha, Sofia, não sei o que você quer ou o que espera conseguir com isso, mas... Não quero nada, interrompeu ela. Só quero ajudar seu filho. Ninguém merece ficar preso numa cadeira de rodas para sempre. Havia uma sinceridade desconcertante naquelas palavras. Uma compaixão genuína que pegou o médico desprevenido. Ele voltou a dirigir, em silêncio, tomando uma decisão que sabia ser completamente irracional, mas que algo dentro dele dizia ser a coisa certa a fazer. 20 minutos depois, o carro entrou pelos portões de uma mansão imponente em um dos bairros mais exclusivos da cidade. Sofia olhava pela janela, maravilhada com o tamanho da propriedade, o jardim meticulosamente cuidado, a fonte ornamental na entrada circular. Você mora aqui? Perguntou ela, incapaz de esconder o assombro. Sim, respondeu ele secamente, estacionando em frente à entrada principal. Vamos entrar. Mas quero deixar uma coisa clara.
Se perceber que você está tentando algum tipo de golpe ou se disser qualquer coisa que possa machucar meu filho emocionalmente, vou chamar a polícia imediatamente. Entendeu? Sofia assentiu, séria. Não estou mentindo. Só quero ajudar. Ao entrarem na casa, foram recebidos por uma mulher de meia-idade com expressão severa, vestindo um uniforme discreto de governanta. Dr. Ricardo, não esperava o senhor tão cedo e... Ela parou ao ver Sofia, os olhos se arregalando diante da figura maltrapilha que pingava água no piso de mármore impecável. Quem é essa? Dona Marta, esta é Sofia. Ela vai conversar com Lucas. Por favor, leve-nos até ele. A governanta lançou um olhar de desaprovação para a menina, mas não questionou as ordens de seu patrão. O jovem Lucas está na sala de estar. A fisioterapeuta acabou de sair. Eles seguiram Dona Marta através de corredores decorados com obras de arte e móveis que pareciam saídos de um museu. Sofia caminhava com cuidado, consciente de sua sujeira em meio a tanto luxo. Finalmente chegaram a uma ampla sala de estar, onde um menino de cabelos castanhos estava sentado em uma cadeira de rodas, olhando pela janela para o jardim molhado pela chuva. Lucas, chamou o Dr. Ricardo suavemente. Tenho alguém que gostaria de conhecer você. O menino virou a cadeira de rodas com habilidade, revelando um rosto jovem marcado por uma tristeza profunda que não combinava com sua idade. Seus olhos, do mesmo tom castanho esverdeado dos do pai, se fixaram em Sofia com curiosidade. Oi, disse ele simplesmente. Oi, respondeu Sofia dando um pequeno passo à frente. Eu sou Sofia, doutor. Ricardo fez um gesto para que Dona Marta os deixasse a sós, o que ela fez relutantemente, não sem antes lançar mais um olhar desconfiado para a visitante inesperada. Sofia disse que pode ajudar você, Lucas, explicou o médico, escolhendo as palavras com cuidado. Lucas deu um sorriso triste, sem humor. Ajudar como? Ela é médica também? A amargura em sua voz era palpável. Sofia se aproximou mais, parando ao lado da cadeira de rodas. Não sou médica, mas sei sobre uma técnica que pode fazer você andar de novo. O menino olhou para o pai confuso. Dr. Ricardo apenas deu de ombros, como quem diz, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Você gosta de livros? Perguntou Sofia, notando uma estante cheia na parede oposta. A pergunta pegou Lucas de surpresa. Gosto. Por quê? Qual seu favorito? Harry Potter, respondeu ele automaticamente. Todos eles, na verdade. O rosto de Sofia se iluminou. Eu também. Li todos na biblioteca pública. Meu favorito é O Prisioneiro de Azkaban. E assim, para o espanto de Dr. Ricardo, os dois começaram uma animada discussão sobre livros, filmes e sonhos. Lucas falava sobre seu desejo de ser médico como o pai, enquanto Sofia contava sobre seu sonho de um dia estudar medicina também. A conversa fluía naturalmente como se fossem velhos amigos se reencontrando, não um menino rico paraplégico e uma menina sem teto que acabavam de se conhecer. Dr. Ricardo observava a cena com uma mistura de confusão e fascínio. Havia semanas que não via o filho tão animado, tão vivo. Desde o acidente, Lucas tinha se fechado em uma concha de amargura e autocomiseração que nenhum psicólogo ou terapeuta conseguia penetrar. Mas ali estava ele, rindo das piadas de Sofia, mostrando-lhe seus livros favoritos completamente engajado. Enquanto os jovens conversavam, Dona Marta se aproximou novamente de Dr. Ricardo, falando em voz baixa. Doutor, com todo respeito, o senhor sabe quem é essa menina? De onde ela veio? Ela parece uma mendiga. E se ela estiver tentando se aproveitar da situação, da sua vulnerabilidade e da do menino Lucas? Doutor. Ricardo suspirou profundamente. Eu sei, Marta. Parece loucura. Mas você está vendo o mesmo que eu. Lucas está sorrindo, conversando, engajado. Não o vejo assim desde antes do acidente. A governanta balançou a cabeça, ainda não convencida. Mesmo assim, senhor, devemos ter cuidado. Nunca se sabe o que pessoas desesperadas podem fazer. Nesse momento, Sofia se virou para eles, como se tivesse ouvido a conversa apesar da distância. Doutor, Ricardo, posso falar com o senhor sobre o tratamento agora? Acho que Lucas deveria ouvir também. O médico assentiu e se aproximou, sentando-se no sofá próximo à cadeira de rodas do filho. Sofia permaneceu em pé, subitamente séria e focada. O doutor Sharma desenvolveu uma técnica que combina 3 elementos: injeção de células-tronco diretamente na área da lesão, estimulação elétrica específica dos nervos abaixo do ponto de lesão e um protocolo intensivo de fisioterapia que começa imediatamente após o procedimento, enquanto o cérebro ainda está reaprendendo as conexões neurais. Dr. Ricardo franziu a testa. Isso eu já sei, Sofia.
Mas o tratamento do Dr. Sharma ainda está em fase experimental. Não foi aprovado para uso clínico aqui. Sim, mas o senhor não sabe que ele modificou o protocolo recentemente. Agora ele usa uma combinação de células-tronco mesenquimais e neurais, não apenas mesenquimais como antes. E a estimulação elétrica é feita com um padrão específico que imita os impulsos naturais da medula espinhal durante a caminhada. O médico se levantou atônito. Como você sabe disso? Essa informação nem foi publicada ainda. Sofia hesitou por um momento. 2 médicos do seu hospital conversavam sobre isso na cafeteria há 3 dias. Um deles tinha acabado de voltar de uma conferência na Índia, onde o Dr. Sharma apresentou os resultados preliminares. 7 de 10 pacientes recuperaram algum movimento nas pernas e 3 conseguiram dar passos com apoio. Lucas, que ouvia tudo em silêncio, de repente pareceu despertar. Pai, isso é verdade? Existe mesmo essa chance? Antes que Dr. Ricardo pudesse responder, seu telefone tocou. Ele atendeu rapidamente, seu rosto ficando cada vez mais tenso à medida que ouvia a pessoa do outro lado da linha. Quando desligou, parecia ainda mais abatido. Era do hospital, explicou ele para Lucas. Os últimos exames, a atrofia muscular está progredindo mais rápido do que esperávamos. Se continuarmos apenas com a fisioterapia convencional. Ele não completou a frase, mas não precisava. O significado estava claro. O tempo estava se esgotando. Quanto mais tempo Lucas passasse sem movimento nas pernas, menores seriam as chances de recuperação, mesmo com tratamentos experimentais. Sofia se aproximou de Lucas enquanto o pai ainda processava as notícias. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas e segurou a mão do menino com firmeza. Eu prometo que vou te ajudar a andar de novo, disse ela com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Não sei como ainda, mas vou conseguir. Confie em mim. E pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno de esperança iluminou o rosto de Lucas. Ele apertou a mão de Sofia de volta, estabelecendo um pacto silencioso entre os dois. Doutor. Ricardo observava a cena, dividido entre o ceticismo médico e uma esperança desesperada que começava a nascer em seu coração. Naquela noite, depois que Sofia foi instalada em um dos quartos de hóspedes da mansão, após muita insistência de Lucas e relutância de Dona Marta, Dr. Ricardo se trancou em seu escritório. A tela do computador iluminava seu rosto tenso, enquanto ele pesquisava freneticamente sobre as informações que Sofia havia compartilhado. Para sua surpresa, encontrou um artigo preliminar publicado apenas 2 dias antes em um periódico médico indiano, detalhando exatamente o que a menina havia descrito. A nova abordagem do Dr. Sharma combinando diferentes tipos de células-tronco e padrões específicos de estimulação elétrica. Os resultados preliminares eram realmente promissores. 7 de 10 pacientes com alguma recuperação motora. Não era uma cura milagrosa, mas era mais esperança do que tinham há semanas. Dr. Ricardo recostou-se na cadeira, esfregando os olhos cansados. Como aquela menina de rua sabia de tudo isso? Como ela entendia conceitos médicos complexos que muitos de seus colegas ainda estavam tentando compreender? Havia algo muito estranho nessa história toda. Mas ele não podia negar que Sofia tinha trazido informações valiosas e, mais importante, tinha devolvido um pouco de vida aos olhos de seu filho. Na manhã seguinte, Sofia apareceu na cozinha vestindo roupas limpas que Dona Marta havia separado para ela, peças antigas de uma sobrinha da governanta que ocasionalmente visitava a casa. Embora ainda grandes demais para seu corpo magro, eram infinitamente melhores que os trapos que usava antes. "Bom dia", disse ela timidamente, parada na porta da cozinha onde Dona Marta preparava o café da manhã. A governanta olhou para ela com menos hostilidade que no dia anterior, mas ainda com clara desconfiança. "Bom dia. Dormiu bem?" Sofia assentiu. Foi a primeira vez em muito tempo que dormia em uma cama de verdade. "Obrigada." Algo na sinceridade daquelas palavras pareceu tocar Dona Marta, que suavizou um pouco a expressão. "Sente-se, vou servir seu café da manhã." Dr. Ricardo entrou na cozinha nesse momento, já vestido para ir ao hospital. "Sofia, preciso conversar com você mais tarde sobre tudo o que você me disse ontem, mas agora tenho cirurgias marcadas. Dona Marta vai cuidar de você, e pode ficar com Lucas se quiser." "Posso começar os exercícios com ele hoje?" perguntou Sofia, animada. O médico franziu a testa. "Que exercícios?" "Os exercícios preparatórios para o tratamento. Li que quanto antes começar a estimular os músculos e nervos, maiores as chances de sucesso quando o tratamento principal for aplicado." Dr. Ricardo trocou um olhar com Dona Marta, que parecia igualmente surpresa. "Sofia, Lucas já tem uma fisioterapeuta que vem todos os dias." "Eu sei, mas ela faz exercícios convencionais. O que estou falando é diferente."
São movimentos específicos que preparam o corpo para responder melhor às células-tronco e à estimulação elétrica. O médico hesitou, dividido entre a curiosidade profissional e a preocupação paterna. Você pode mostrar para mim primeiro esses exercícios? E talvez para a fisioterapeuta dele também? Sofia concordou prontamente. Claro! Posso mostrar agora mesmo antes de você sair. Assim, antes de ir para o hospital, Dr. Ricardo levou Sofia até o quarto de Lucas, onde o menino estava sendo preparado por Dona Marta para seu dia. O rosto do garoto se iluminou quando viu Sofia entrar. Você ficou! Exclamou ele genuinamente feliz. Sofia sorriu. Claro que fiquei. Prometi que ia te ajudar, não foi? Com permissão do Dr. Ricardo, Sofia demonstrou alguns exercícios simples que envolviam estimulação tátil nas pernas de Lucas, combinada com visualização mental de movimento. Ela guiava Lucas para imaginar seus pés se movendo enquanto tocava levemente diferentes pontos dos membros paralisados. Isso ajuda a manter as conexões neurais ativas, explicou ela com uma naturalidade desconcertante. O cérebro precisa lembrar como é mover as pernas, mesmo quando o corpo não consegue fazer isso ainda. Dr. Ricardo observava fascinado. Os exercícios eram simples, mas tinham lógica médica. De fato, eram semelhantes a algumas técnicas de neuroreabilitação avançada que ele tinha visto em conferências recentes. Onde você aprendeu isso, Sofia? Perguntou ele, não conseguindo mais conter a curiosidade. Sofia parou o que estava fazendo e olhou para o médico. Havia uma hesitação em seus olhos, como se estivesse decidindo quanto poderia revelar. Meus pais, eles trabalhavam na área da saúde, disse ela finalmente, a voz baixa. Aprendi muito com eles antes de ficarem doentes. Dr. Ricardo percebeu que havia mais nessa história, mas o olhar de Sofia deixava claro que ela não estava pronta para compartilhar tudo. Ele respeitou isso, pelo menos por enquanto. Tenho que ir para o hospital agora. Dona Marta vai ficar de olho em vocês. Sofia, você pode continuar mostrando os exercícios para Lucas, mas nada muito intenso, entendeu? E Lucas, me avise se sentir qualquer coisa diferente, qualquer sensação, mesmo que pareça insignificante. Nos dias que se seguiram, Sofia se tornou uma presença constante na casa. Todos os dias ela trabalhava com Lucas, não apenas com os exercícios físicos, mas também conversando, lendo para ele, mantendo sua mente engajada. Para surpresa de todos, Dona Marta começou a mudar sua atitude em relação à menina. Era impossível não notar a dedicação genuína de Sofia e o efeito positivo que ela tinha sobre Lucas. Uma semana depois da chegada de Sofia, Dr. Ricardo a encontrou na biblioteca da casa, debruçada sobre livros de medicina que ele nem sabia que o filho tinha interesse. Você realmente entende tudo isso? Perguntou ele, apontando para um pesado tomo sobre neuroanatomia. Sofia levantou os olhos do livro. Nem tudo, mas estou aprendendo. Quanto mais eu souber, mais posso ajudar Lucas. Dr. Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela. Era hora de ter uma conversa séria. Sofia, você tem me surpreendido a cada dia. Seu conhecimento, sua dedicação, não são normais para uma menina da sua idade, muito menos para alguém que vivia nas ruas. Preciso que você seja honesta comigo agora. Quem é você realmente? De onde vem todo esse conhecimento? A menina fechou o livro lentamente, como se estivesse ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Meus pais eram enfermeiros no Hospital São Lucas, do outro lado da cidade. Meu pai trabalhava na neurologia, minha mãe na pediatria. Eles me ensinavam coisas desde pequena. Diziam que eu tinha um dom para aprender, que eu absorvia informações como uma esponja. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Há um ano eles estavam voltando do plantão noturno quando um motorista bêbado atingiu o carro deles. Morreram na hora. Doutor, Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Sinto muito, Sofia. Mas não havia ninguém para cuidar de você? Parentes? Ela balançou a cabeça. Minha avó era a única, mas ela teve um derrame logo depois. Está em uma casa de repouso agora, nem me reconhece mais. Eu fiquei um tempo em um abrigo, mas... Ela hesitou. Não foi bom. Fugi e comecei a viver perto do Hospital Central. Lá eu podia continuar aprendendo, observando, ouvindo. Era como estar perto dos meus pais de alguma forma. A história era devastadora em sua simplicidade. Dr. Ricardo sentiu uma onda de compaixão por aquela criança que, apesar de tudo, não tinha perdido sua curiosidade, sua vontade de ajudar os outros. Sofia, você tem um dom extraordinário. E estou muito grato pelo que está fazendo por Lucas. Mas precisamos regularizar sua situação. Você não pode simplesmente viver nas ruas. Vai me mandar de volta para o abrigo? Perguntou ela.
o medo evidente em seus olhos. Não, não vou fazer isso. Mas precisamos encontrar uma solução legal, adequada. Por enquanto, você pode ficar aqui se quiser. Vamos resolver isso juntos, ok? O alívio no rosto de Sofia foi palpável. Ela assentiu, agradecida, e voltou sua atenção para o livro. Doutor. Ricardo a observou por mais alguns instantes antes de sair da biblioteca, sua mente trabalhando nas implicações legais e práticas de abrigar uma menor de idade sem documentação formal. Naquela tarde, enquanto Sofia trabalhava com Lucas em mais uma sessão de exercícios, algo extraordinário aconteceu. Lucas, concentrado em um exercício de visualização, de repente arregalou os olhos. "Eu senti algo!" exclamou ele, a voz trêmula de emoção. "Sofia, eu senti um formigamento no dedão do pé direito." Sofia sorriu, mas manteve a calma. "Isso é ótimo, Lucas. Vamos tentar de novo, concentre-se bem." Dr. Ricardo, que estava passando pelo corredor, ouviu a exclamação e correu para o quarto. "O que aconteceu?" "Pai, eu senti meu dedão. Foi só por um segundo, mas eu senti." O médico se aproximou rapidamente, examinando o pé do filho com mãos experientes. "Tente mover o dedão, Lucas. Concentre-se." O menino fechou os olhos, o rosto tenso com o esforço. Por um momento, nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, o dedão do pé direito se moveu. Foi um movimento mínimo, quase invisível, mas estava lá. Dr. Ricardo olhou para Sofia, que observava a cena com um sorriso sereno, como se já esperasse por isso. Isso é incrível, murmurou o médico, dividido entre a alegria e a incredulidade. Lucas não tinha nenhuma sensação ou movimento abaixo da cintura desde o acidente. "Os exercícios estão funcionando", disse Sofia simplesmente. "É só o começo. Aquela pequena vitória mudou tudo." Dr. Ricardo, agora convencido do potencial do método que Sofia estava aplicando, decidiu investigar mais profundamente o tratamento do Dr. Sharma. Após várias ligações e e-mails, conseguiu marcar uma videochamada com o médico indiano para discutir o caso de Lucas. Durante a chamada, Dr. Sharma confirmou tudo o que Sofia havia dito sobre o novo protocolo e ficou impressionado ao saber que alguns dos exercícios preparatórios já estavam sendo aplicados. "Isso é excelente", disse o especialista na tela do computador. "Quanto antes começamos a preparação, melhores são os resultados quando aplicamos as células-tronco e a estimulação elétrica. Mas devo alertar que o procedimento principal ainda é experimental e tem riscos." "Entendo os riscos", respondeu Dr. Ricardo. "Mas depois do que vimos hoje, estou disposto a tentar. O que preciso fazer para trazer Lucas para sua clínica?" "Na verdade", disse Dr. Sharma, ajustando os óculos, "estou planejando uma visita aos Estados Unidos no próximo mês para uma conferência. Posso incluir seu hospital no roteiro e avaliar o paciente pessoalmente. Se ele for um bom candidato, podemos discutir a possibilidade de realizar o procedimento aí mesmo, com sua equipe." Era mais do que Dr. Ricardo poderia esperar. Depois de desligar a chamada, ele correu para contar as novidades para Lucas e Sofia, que estavam no jardim, praticando mais exercícios de visualização. A alegria nos rostos dos dois jovens era contagiante. Lucas, especialmente, parecia transformado. Havia cor em suas bochechas, brilho em seus olhos, uma energia que tinha desaparecido desde o acidente. "Viu só?", disse Sofia para Lucas, segurando suas mãos. "Eu prometi que ia te ajudar a andar de novo." Dr. Ricardo observava a cena com o coração cheio de gratidão e esperança, quando Dona Marta apareceu com uma expressão preocupada. "Doutor, tem uma senhora da assistência social na porta. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente sobre a menina." O sorriso desapareceu do rosto do médico. Ele havia esquecido completamente de resolver a situação legal de Sofia, absorvido como estava com os progressos do filho e as perspectivas do novo tratamento. "Não diga a ela que Sofia está aqui ainda", instruiu ele em voz baixa. "Vou conversar com a assistente social primeiro." Na sala de estar, uma mulher de meia idade com roupas formais e uma pasta de documentos aguardava. Ela se apresentou como Dr. Cláudia Rocha, da Vara da Infância e Juventude. "Dr. Mendes, recebemos uma denúncia de que o senhor está abrigando uma menor em situação de rua sem autorização legal. Uma menina chamada Sofia, sem sobrenome registrado. Isso é verdade?" Dr. Ricardo sentiu o estômago afundar. Alguém, provavelmente algum vizinho, havia notado a presença de Sofia e feito a denúncia. "Doutora Cláudia, posso explicar. A situação é um pouco complexa." "Doutor Mendes, entendo que suas intenções possam ser boas, mas existem procedimentos legais a serem seguidos. Se o senhor está abrigando uma menor sem autorização, isso pode configurar até mesmo um crime."
O médico respirou fundo, tentando manter a calma. Sofia tem ajudado meu filho, que sofreu um acidente grave recentemente. Ela tem um conhecimento extraordinário sobre técnicas de reabilitação que estão fazendo uma diferença real. Acabamos de conseguir o primeiro movimento voluntário nas pernas dele desde o acidente. A assistente social parecia cética. Entendo sua gratidão, doutor. Mas isso não muda o fato de que ela é uma menor desacompanhada. Preciso vê-la agora e levá-la para um abrigo apropriado enquanto investigamos sua situação familiar. Nesse momento, a porta da sala se abriu e Sofia entrou, seguida por Lucas em sua cadeira de rodas. A menina tinha ouvido parte da conversa e decidiu enfrentar a situação diretamente. Não precisa investigar muito, disse ela, a voz firme apesar do medo evidente em seus olhos. Meus pais eram Carlos e Helena Almeida, enfermeiros do Hospital São Lucas. Morreram em um acidente de carro há 1 ano. Minha avó, Maria Almeida, está na casa de repouso Bom Pastor com demência avançada. Eu fugi do abrigo Novo Amanhecer depois de 3 meses porque... Ela hesitou, engolindo em seco. Porque não era seguro para mim lá. A assistente social olhou para Sofia com uma expressão que misturava surpresa e compaixão. Ela abriu sua pasta e fez algumas anotações rápidas. Vou verificar essas informações, é claro. Mas mesmo assim, você não pode simplesmente ficar aqui sem um processo formal de guarda temporária ou acolhimento. Por favor, interveio Lucas, sua voz carregada de emoção. Não leve ela embora. Sofia é a única pessoa que me fez acreditar que posso melhorar. Olha! Com um esforço visível, ele conseguiu mover levemente os dedos do pé direito. Isso é graças a ela. A assistente social observou o movimento, claramente impressionada, mas manteve sua posição profissional. Entendo que vocês criaram um vínculo, mas existem leis que precisam ser respeitadas. Dr. Ricardo deu um passo à frente. Doutora Cláudia, e se eu solicitar formalmente a guarda temporária de Sofia? Enquanto isso, podemos localizar parentes ou definir uma solução permanente. Mas separar esses dois agora seria prejudicial para ambos. A mulher considerou a proposta por alguns momentos. Isso seria um começo, mas precisaríamos de uma avaliação completa, visitas domiciliares, entrevistas. É um processo. Estamos dispostos a passar por esse processo, afirmou o médico com convicção. Sofia trouxe esperança para esta casa quando mais precisávamos. Agora é nossa vez de fazer algo por ela. A assistente social olhou para o trio à sua frente. O médico renomado, o menino em cadeira de rodas e a pequena menina de rua que, de alguma forma, estava mudando a vida de ambos. Havia algo especial ali. Algo que ia além das regras burocráticas que ela estava acostumada a seguir. Vou fazer o possível, disse ela finalmente fechando sua pasta. Vou iniciar o processo para a guarda temporária, mas precisarei de toda a documentação possível sobre Sofia e visitas regulares para acompanhamento. O alívio foi visível no rosto dos 3. Sofia especialmente parecia ter tirado um peso enorme dos ombros. Obrigada, disse ela simplesmente. Quando a assistente social saiu, prometendo retornar em alguns dias com os documentos necessários, Lucas segurou a mão de Sofia com força. Você não vai embora, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Sofia sorriu, apertando a mão do amigo de volta. Não vou. Ainda temos muito trabalho pela frente. A notícia da visita iminente do Dr. Sharma se espalhou rapidamente entre os colegas de Dr. Ricardo no hospital. As reações foram mistas. Alguns médicos demonstraram entusiasmo pela oportunidade de conhecer o pioneiro indiano e sua técnica revolucionária, enquanto outros expressaram ceticismo e preocupação. Ricardo, você tem certeza disso? Questionou o Dr. Paulo Monteiro, chefe do departamento de neurologia, durante uma reunião em seu escritório. Esse tratamento ainda não passou por todos os testes clínicos necessários. Estamos falando do seu filho, não de um experimento de laboratório. Dr. Ricardo manteve a calma, embora a tensão fosse visível em seu rosto. Paulo, você não viu o que eu vi. Lucas moveu os dedos dos pés. Ele está recuperando sensações nas pernas. Isso era considerado impossível há algumas semanas. E você atribui isso aos exercícios que uma menina de rua está aplicando? Perguntou o Dr. Paulo sem esconder o ceticismo. Não é qualquer menina, defendeu o Dr. Ricardo. Sofia tem um conhecimento extraordinário. E sim, os exercícios estão funcionando. A fisioterapeuta de Lucas confirmou que nunca viu progressos assim em casos semelhantes. Dr. Paulo suspirou, recostando-se em sua cadeira. Ricardo, somos amigos há 20 anos. Sei o quanto você ama seu filho e entendo seu desespero. Mas como médico e diretor deste hospital, preciso pensar nas implicações. Trazer um médico estrangeiro para realizar um procedimento experimental não aprovado. Isso pode comprometer nossa reputação, sem falar nas questões legais.
Não estou pedindo permissão, Paulo, respondeu Dr. Ricardo, sua voz firme. Estou comunicando uma decisão. Dr. Sharma virá como meu convidado pessoal para uma consulta. Se decidirmos prosseguir com o tratamento, será sob minha total responsabilidade. Os dois médicos se encararam por um longo momento, décadas de amizade e respeito mútuo, pesando contra diferenças profissionais fundamentais. Você está arriscando muito, disse finalmente Dr. Paulo. Sua carreira, sua reputação. Estou arriscando tudo por meu filho, corrigiu Dr. Ricardo. E faria de novo sem hesitar. Enquanto isso, na mansão dos Mendes, Sofia e Lucas continuavam com sua rotina diária de exercícios, agora sob a supervisão ocasional da fisioterapeuta oficial, doutora Mariana, que inicialmente resistiu às técnicas não convencionais, mas acabou se rendendo aos resultados visíveis. É incrível, comentou ela após uma sessão particularmente produtiva, onde Lucas conseguiu sentir pressão em toda a planta do pé direito. Em 15 anos de profissão, nunca vi uma recuperação sensorial tão rápida em um caso de lesão medular como este. Sofia sorriu, ajudando Lucas a voltar para a cadeira de rodas após os exercícios no colchonete. O corpo dele sempre teve potencial, só precisava da estimulação certa. Doutora Mariana observou a menina com curiosidade. Onde você aprendeu tudo isso, Sofia? Mesmo profissionais com anos de estudo não conhecem algumas dessas técnicas. Sofia hesitou antes de responder. Meus pais trabalhavam na área da saúde. E eu? Eu sempre gostei de estudar sobre o corpo humano, sobre como ele se recupera. A explicação era vaga, mas a fisioterapeuta não insistiu. Resultados eram resultados, independentemente da fonte. Naquela noite, enquanto Sofia organizava alguns livros na biblioteca que Dr. Ricardo havia disponibilizado para seus estudos, ela encontrou uma caixa empoeirada no fundo de uma estante. Curiosa, abriu-a e descobriu vários cadernos antigos e fotos. Eram diários médicos, escritos à mão, com detalhes de casos, tratamentos, observações. Com cuidado, Sofia começou a folhear um dos cadernos. A caligrafia era diferente da de Dr. Ricardo, mais arredondada, feminina. Logo na primeira página havia um nome. Doitia. Helena Almeida. Diário de pesquisa. Sofia congelou. Helena Almeida. Sua mãe. Com mãos trêmulas, ela continuou a examinar o conteúdo do caderno. Era um registro detalhado de pesquisas sobre regeneração neural que sua mãe havia conduzido anos antes, muito antes do nascimento de Sofia. Aparentemente, Helena havia trabalhado brevemente no mesmo hospital que Dr. Ricardo, antes de se transferir para o Hospital São Lucas após seu casamento. As páginas estavam cheias de anotações, hipóteses, desenhos anatômicos precisos e, mais importante, observações sobre técnicas experimentais de estimulação neural, que eram surpreendentemente semelhantes às que o Dr. Sharma estava desenvolvendo agora. Sofia, o que você está fazendo? A voz de Dr. Ricardo a sobressaltou. Ele estava parado na porta da biblioteca, observando-a com curiosidade. Eu encontrei isso, disse ela mostrando o caderno. É da minha mãe. Dr. Ricardo se aproximou rapidamente, pegando o caderno com expressão de surpresa. Helena Almeida. Meu Deus, eu me lembro dela. Trabalhou aqui como residente por um ano, há muito tempo. Uma mente brilhante. Ele olhou para Sofia com novos olhos. Helena era sua mãe? Sofia assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Eu não sabia que ela tinha trabalhado aqui. Ela nunca mencionou. Doutor. Ricardo folheou o caderno cada vez mais impressionado. Sofia, isso é incrível. Sua mãe estava décadas à frente de seu tempo. Algumas dessas teorias são exatamente o que estamos vendo agora no trabalho do Dr. Sharma. Posso ficar com isso? Perguntou Sofia timidamente. Claro que pode. É parte da sua história, do seu legado. Dr. Ricardo hesitou, então continuou. Sofia, você sabia sobre esse trabalho da sua mãe? É por isso que você conhece tanto sobre regeneração neural? Sofia balançou a cabeça. Não, eu nunca vi esses cadernos antes. Mas minha mãe sempre conversava comigo sobre o trabalho dela. Me explicava coisas. Dizia que eu tinha uma mente especial para a medicina, como ela. Dr. Ricardo sorriu, colocando uma mão no ombro da menina. Ela estava certa. Você tem um dom extraordinário, Sofia. E agora, com essas anotações, talvez possamos encontrar insights adicionais para ajudar Lucas. Nos dias que se seguiram, Sofia mergulhou nos diários de sua mãe, absorvendo cada detalhe, cada observação. Algumas das técnicas descritas eram simples o suficiente para serem implementadas imediatamente, e ela as incorporou nas sessões com Lucas, sempre com a supervisão de doutora Mariana ou Dr. Ricardo. Os progressos continuaram, pequenos, graduais, mas inegáveis.
Lucas agora conseguia sentir pressão em ambos os pés e tinha recuperado algum controle sobre os dedos. Mais importante, exames de imagem mostraram atividade neural aumentada na região da lesão, sugerindo que novas conexões estavam se formando. A visita do Dr. Sharma estava marcada para dali a 2 semanas e a expectativa crescia a cada dia. Doutor. Ricardo havia conseguido convencer o conselho do hospital a permitir uma avaliação formal do caso de Lucas pelo especialista indiano, embora a autorização para o procedimento experimental ainda estivesse pendente. Tudo parecia encaminhado quando, numa tarde chuvosa, Dona Marta entrou apressada no escritório de Dr. Ricardo, onde ele e Sofia estavam revisando os diários de Helena. Doutor, tem gente do hospital aqui. Parece sério, doutor. Ricardo franziu a testa, confuso. Não esperava ninguém naquele dia. Quem é? Dr. Paulo Monteiro e mais 2 médicos que não conheço. E tem um advogado com eles. O coração de Dr. Ricardo afundou. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Sofia, continue estudando. Vou resolver isso. Na sala de estar, doutor. Paulo aguardava com expressão grave, acompanhado por 2 membros do conselho ético do hospital e um homem de terno que carregava uma pasta de documentos. Ricardo, começou o Dr. Paulo sem rodeios. O conselho se reuniu em sessão extraordinária hoje. Estamos aqui para informar que sua autorização para receber o Dr. Sharma no hospital foi revogada. O quê? Vocês não podem fazer isso, protestou o Dr. Ricardo sentindo o sangue subir à cabeça. Podemos e devemos, respondeu um dos conselheiros, um homem idoso com expressão severa. O tratamento proposto não tem aprovação dos órgãos reguladores. Os riscos são desconhecidos e potencialmente graves. Além disso, continuou o advogado abrindo sua pasta. Recebemos informações preocupantes sobre a situação da menor que está residindo em sua casa. Entendemos que ela está aplicando técnicas médicas sem qualquer qualificação formal. Doutor, Ricardo sentiu o estômago revirar. Alguém, provavelmente algum médico descontente com seus planos, havia não apenas bloqueado a visita do Dr. Sharma, mas também questionado a presença de Sofia. Isso é absurdo, rebateu ele. Sofia está sob minha guarda temporária, com autorização judicial. E ela não aplica nenhuma técnica sem supervisão profissional. Mesmo assim, insistiu o advogado, o hospital não pode se associar a práticas não convencionais que possam representar risco aos pacientes. Se o senhor insistir em prosseguir com esse tratamento experimental, o conselho será forçado a reavaliar seus privilégios no hospital. Era uma ameaça clara. Ou doutor, Ricardo desistia do tratamento de Lucas, ou poderia perder seu cargo e reputação profissional. Vocês estão me pedindo para escolher entre meu filho e minha carreira, disse ele, a voz trêmula de raiva contida. Dr. Paulo deu um passo à frente, o rosto demonstrando genuíno pesar. Ricardo, somos médicos, seguimos protocolos, evidências científicas. Entendo sua dor como pai, mas não podemos ignorar décadas de prática médica baseada em evidências por causa de uma técnica não comprovada. E quanto às evidências que estamos vendo, Lucas está recuperando sensibilidade. Ele está movendo os dedos dos pés. Melhoras temporárias são comuns em lesões medulares incompletas, argumentou um dos conselheiros. Não significa necessariamente que haja regeneração real. A discussão continuou acalorada por mais alguns minutos, até que Dr. Ricardo, percebendo que não conseguiria mudar a decisão do conselho naquele momento, pediu que todos se retirassem. Vou considerar suas preocupações, disse ele friamente. Mas a saúde do meu filho continua sendo minha prioridade absoluta. Quando os visitantes saíram, doutor, Ricardo voltou ao escritório, onde encontrou Sofia ainda debruçada sobre os diários de sua mãe, mas com uma expressão preocupada no rosto. Você ouviu? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Sofia assentiu. Eles não querem que Lucas melhore. Não é isso, suspirou o Dr. Ricardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eles têm medo do desconhecido, do não comprovado. É como a medicina funciona, lentamente, com cautela. Mas não temos tempo para isso, argumentou Sofia. Os diários da minha mãe mostram claramente que quanto mais tempo passa, menor a chance de recuperação completa. Dr. Ricardo se sentou pesadamente em sua cadeira. Eu sei. E é por isso que não vou desistir. Vou encontrar uma maneira, mesmo que custe minha carreira. Naquela noite durante o jantar, Lucas notou o clima tenso entre seu pai e Sofia. O que aconteceu? Vocês estão estranhos. Dr. Ricardo tentou sorrir, sem sucesso. Nada com que você precise se preocupar, filho. Só alguns problemas no hospital. É sobre o Dr. Sharma, não é? Insistiu Lucas. Eles não querem que ele venha me examinar. Sofia e Dr. Ricardo trocaram olhares surpresos.
Lucas sempre fora perceptivo, mesmo antes do acidente. Sim, há algumas complicações, admitiu o Dr. Ricardo. Mas vamos resolver isso. Lucas colocou o garfo no prato, a determinação brilhando em seus olhos. Pai, eu sei que você está arriscando muito por mim, mas quero que saiba que, mesmo que esse tratamento não funcione, mesmo que eu nunca mais ande, estou orgulhoso de ser seu filho. As palavras atingiram o doutor Ricardo como um soco no estômago. Lágrimas se formaram em seus olhos e ele se levantou para abraçar o filho. E eu estou orgulhoso de você, mais do que você imagina. Sofia observava a cena emocionada, quando sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Olhou para Lucas e notou que seu rosto havia empalidecido subitamente. Lucas, você está bem? Perguntou ela, alarmada. O menino tentou responder, mas sua voz saiu fraca. Eu não estou sentindo minhas pernas. De novo, a sensação sumiu. Dr. Ricardo imediatamente entrou em modo médico, examinando o filho com eficiência profissional. A expressão em seu rosto ficava mais sombria a cada segundo. Vamos para o hospital agora, disse ele já pegando as chaves do carro. Pode ser uma inflamação temporária pressionando a medula, ou... Ele não completou a frase, mas não precisava. Sofia entendeu o que não foi dito. Podia ser um retrocesso permanente, a perda de todo o progresso que haviam conquistado nas últimas semanas. No hospital, apesar das tensões recentes, Dr. Paulo não hesitou em mobilizar a equipe para atender Lucas. Exames foram realizados com urgência e o diagnóstico veio algumas horas depois. Uma pequena inflamação havia se formado ao redor da área da lesão, provavelmente em resposta à atividade neural aumentada. É como se o corpo estivesse reagindo às novas conexões, explicou Dr. Paulo para Dr. Ricardo no corredor, fora do quarto onde Lucas estava sedado para descansar. Não é incomum em casos de lesão medular. Geralmente é temporário. Geralmente, repetiu Dr. Ricardo, a palavra pairando pesada entre eles. Dr. Paulo colocou uma mão no ombro do amigo. Ricardo, sei que discordamos sobre o tratamento experimental, mas quero que saiba que estamos fazendo tudo o que a medicina convencional permite para ajudar Lucas. Eu sei, Paulo. E agradeço. Mas e se não for suficiente? A pergunta ficou sem resposta. Sofia, que observava a conversa de um banco próximo, sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. E se os exercícios que ela havia ensinado tivessem causado essa inflamação? E se, em vez de ajudar Lucas, ela estivesse piorando sua condição? Quando voltaram para casa, Lucas estava dormindo, sedado pelos medicamentos anti-inflamatórios. Doutor Ricardo encontrou Sofia sentada na escada, abraçando os joelhos, o rosto marcado por lágrimas silenciosas. Não é sua culpa, disse ele, sentando-se ao lado dela. E se for? Perguntou Sofia, a voz embargada. E se os exercícios foram demais? Se eu forcei além do limite? Sofia, olhe para mim. Dr. Ricardo esperou até que ela levantasse os olhos. Inflamações como essa são comuns em casos de lesão medular, especialmente quando há regeneração neural. É o corpo reagindo à mudança, pode ser até um sinal positivo, mas ele perdeu a sensibilidade que tinha recuperado. Temporariamente, os medicamentos vão reduzir a inflamação e então veremos onde estamos. Sofia não parecia convencida. Ela tirou um dos diários de sua mãe do bolso do casaco. Encontrei algo aqui. Minha mãe menciona casos semelhantes, onde houve inflamação durante a recuperação. Ela desenvolveu um protocolo específico para lidar com isso, combinando medicamentos anti-inflamatórios com estimulação de baixa intensidade para manter as conexões neurais ativas mesmo durante o processo inflamatório. Dr. Ricardo pegou o diário, folheando até encontrar a passagem mencionada. Leu atentamente, o senho franzido em concentração. Isso é... fascinante, murmurou ele. E faz sentido do ponto de vista neurológico. Mas, Sofia, não podemos simplesmente aplicar um protocolo experimental que encontramos em um diário antigo. Por que não? Desafiou ela. Já estamos fazendo coisas que os médicos disseram ser impossíveis. Lucas estava melhorando. E agora vamos simplesmente desistir porque alguns médicos têm medo de tentar algo novo? A paixão na voz da menina era contagiante. Doutor. Ricardo sentiu uma faísca de esperança reacender em seu peito. Você tem razão, disse ele finalmente. Não vamos desistir. Vou estudar este protocolo esta noite e ver como podemos adaptá-lo à situação atual de Lucas. E vou ligar para o Dr. Sharma, explicar o que aconteceu. Talvez ele possa adiantar sua visita. Sofia sorriu pela primeira vez desde a crise de Lucas. Obrigada por acreditar em mim. Não, Sofia. Obrigado por não desistir do meu filho quando todos os outros já tinham perdido a esperança.
Nos dias que se seguiram, Lucas permaneceu no hospital, monitorado de perto enquanto a inflamação diminuía gradualmente. Dr. Ricardo e Sofia trabalharam incansavelmente, estudando os diários de Helena Almeida e consultando o Dr. Sharma por videochamadas diárias. O médico indiano, impressionado com os detalhes do caso e com o conhecimento demonstrado por Sofia, concordou em adiantar sua visita. Chegaria em 3 dias, não como convidado oficial do hospital, mas como consultor particular do Dr. Ricardo. "O que o conselho vai dizer?" perguntou Sofia quando o Dr. Ricardo lhe deu a notícia. "Eles não precisam saber por enquanto", respondeu ele. "Dr. Sharma virá como meu convidado pessoal. Faremos a avaliação de Lucas em casa, não no hospital." Era um plano arriscado, que poderia custar a Dr. Ricardo sua posição no hospital se descoberto. Mas como pai desesperado para salvar seu filho, ele estava disposto a correr esse risco. Na véspera da chegada do Dr. Sharma, Lucas recebeu alta do hospital. A inflamação havia diminuído significativamente, mas a sensibilidade nas pernas não havia retornado completamente. Apenas um leve formigamento nos dedos dos pés indicava que nem todo o progresso tinha sido perdido. "Estou com medo", confessou Lucas a Sofia enquanto ela o ajudava a se acomodar em sua cama em casa. "E se não funcionar? Se eu nunca mais melhorar?" Sofia segurou a mão do amigo com firmeza. "Então seguiremos em frente, juntos. Mas não vamos desistir antes de tentar tudo o que podemos." Lucas sorriu fracamente. "Você sempre sabe o que dizer." "Aprendi com um garoto teimoso que conheço", brincou ela, arrancando uma risada dele. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Sofia permaneceu acordada, relendo os diários de sua mãe, procurando qualquer detalhe que pudesse ter perdido, qualquer insight que pudesse ajudar Lucas. Foi quando encontrou uma passagem que havia ignorado antes, uma referência a um caso específico de um jovem paciente com lesão medular semelhante à de Lucas. Paciente JM, 14 anos, lesão entre T10 e T12, lia-se no diário. Após 3 semanas de protocolo combinado, apresentou recuperação significativa de movimento e sensibilidade. Chave do sucesso. Combinação precisa de estimulação elétrica com padrão específico de frequência que imita os impulsos naturais da medula durante a caminhada. Sofia sentiu o coração acelerar. Era exatamente o que Lucas precisava. Ela continuou lendo, absorvendo cada detalhe do protocolo descrito por sua mãe, maravilhada com a precisão e visão da pesquisa. Na manhã seguinte, quando o Dr. Ricardo entrou na biblioteca para encontrá-la dormindo sobre os diários abertos, ele sorriu com uma mistura de admiração e preocupação. Aquela pequena menina estava dedicando cada momento de sua vida para ajudar seu filho, um estranho até algumas semanas atrás. "Sofia!" chamou ele suavemente, tocando seu ombro. "Acorde. O Dr. Sharma chegará em algumas horas." Ela despertou instantaneamente, os olhos brilhando de excitação. "Doutor Ricardo, encontrei algo." Minha mãe tratou um caso quase idêntico ao de Lucas anos atrás. Ela documentou tudo, o protocolo exato, os parâmetros de estimulação, tudo. Dr. Ricardo pegou o diário que ela indicava, lendo rapidamente a passagem destacada. Seus olhos se arregalaram à medida que absorvia as informações. "Sofia, isso poderia funcionar. Precisamos mostrar isso ao Dr. Sharma assim que ele chegar." A chegada do especialista indiano foi discreta. Um carro alugado o trouxe diretamente do aeroporto para a casa dos Mendes, evitando qualquer contato com o hospital. Dr. Sharma era um homem pequeno e magro, com olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina e um sorriso gentil que imediatamente conquistou a confiança de Lucas. Após examinar o menino minuciosamente e revisar todos os exames, ele se reuniu com Dr. Ricardo e Sofia na biblioteca. "A lesão é significativa, mas não irreversível", declarou ele. "Os progressos que vocês relataram antes da inflamação são extremamente encorajadores. Sugere que a medula ainda mantém capacidade de regeneração." "E quanto ao tratamento?" perguntou o Dr. Ricardo ansiosamente. "Ainda é viável?" Dr. Sharma assentiu lentamente. "É viável, sim. Mas precisamos ser cuidadosos por causa da recente inflamação. Sugiro um protocolo modificado, começando com doses menores de células-tronco e aumentando gradualmente a intensidade da estimulação elétrica." Sofia adiantou-se colocando os diários de sua mãe sobre a mesa. "Dr. Sharma, encontramos isso. São pesquisas da minha mãe de anos atrás, sobre um caso muito semelhante ao de Lucas." O médico indiano examinou os diários com crescente interesse, ocasionalmente fazendo sons de aprovação ou surpresa. Quando terminou, olhou para Sofia com um novo respeito. "Sua mãe era a Helena Almeida? Eu conheci seu trabalho.
Apresentei-me a ela em uma conferência em Londres, há muitos anos. Ela estava décadas à frente de seu tempo. Ele voltou sua atenção para os diários. E estas anotações são notáveis. O protocolo que ela descreve aqui é surpreendentemente similar ao que desenvolvi, mas com algumas variações que podem ser extremamente úteis no caso específico de Lucas. Dr. Ricardo e Sofia trocaram olhares esperançosos. Era mais do que poderiam ter esperado. Uma validação não apenas da possibilidade de tratamento, mas também do legado científico da mãe de Sofia. Então podemos prosseguir? Perguntou o Dr. Ricardo. Sim, confirmou o Dr. Sharma. Mas não em um hospital convencional. Precisaremos de um ambiente controlado, equipamentos específicos. Tenho uma clínica particular, ofereceu o Dr. Ricardo. Não a uso muito, mas está totalmente equipada. Podemos adaptá-la para o procedimento. Excelente! Precisarei de alguns dias para preparar tudo. Mas podemos começar o quanto antes. A esperança era palpável na sala. Finalmente parecia que Lucas teria sua chance real de recuperação. Mas quando todos pareciam animados com os planos, Sofia notou algo no rosto de Lucas. Uma expressão que misturava esperança e medo. Mais tarde, quando ficaram sozinhos, ela perguntou o que o preocupava. E se não der certo? Confessou ele. Todos estão arriscando tanto por mim. Meu pai pode perder o emprego. Você dedicou sua vida a me ajudar. Até esse médico veio do outro lado do mundo. E se depois de tudo isso eu ainda não conseguir andar? Sofia sentou-se na beira da cama dele, segurando sua mão. Lucas, não estamos fazendo isso só para que você ande de novo. Estamos fazendo porque acreditamos que é possível, que você merece essa chance. Mas mesmo que não funcione exatamente como esperamos, cada pequeno progresso já é uma vitória. E você nunca estará sozinho, não importa o resultado. Lucas apertou a mão dela, lágrimas nos olhos. Como você ficou tão sábia sendo tão jovem? Sofia sorriu tristemente. Aprendi do jeito difícil. Quando você perde tudo, começa a valorizar o que realmente importa. No dia seguinte, enquanto o Dr. Ricardo e Dr. Sharma preparavam a clínica para o procedimento, Sofia notou uma mudança sutil em Lucas. Ele parecia mais calmo, mais determinado, como se tivesse feito as pazes com qualquer que fosse o resultado. Estou pronto, disse ele quando chegou a hora de ir para a clínica. Aconteça o que acontecer, vamos enfrentar juntos. Sofia sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. O caminho pela frente seria difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, havia uma luz genuína de esperança iluminando o futuro. A clínica particular do Dr. Ricardo, localizada em um prédio discreto no centro da cidade, havia sido transformada em um centro de tratamento especializado. Equipamentos foram importados às pressas. A equipe foi cuidadosamente selecionada. Apenas profissionais de confiança absoluta que acreditavam no potencial do tratamento e estavam dispostos a arriscar suas reputações pelo bem de Lucas. O dia do procedimento amanheceu ensolarado, como se o próprio céu quisesse dar um sinal de esperança. Sofia acordou cedo, nervosa demais para conseguir dormir. Encontrou o doutor Ricardo na cozinha, encarando uma xícara de café intocada, o rosto marcado por uma noite de insônia. Vai dar certo, disse ela sentando-se à sua frente. Ele levantou os olhos, um sorriso cansado nos lábios. Como você pode ter tanta certeza? Porque tem que dar, respondeu Sofia simplesmente. Lucas merece essa chance. Dr. Ricardo assentiu, tomando finalmente um gole de café. Sabe, Sofia, independentemente do que acontecer hoje, quero que saiba de uma coisa. Você mudou nossas vidas, não apenas pela esperança que trouxe para Lucas, mas por nos lembrar do que realmente importa. Sofia sentiu um nó na garganta. Vocês também mudaram a minha vida. Pela primeira vez desde que perdi meus pais, sinto que tenho um propósito, um lugar para chamar de lar. E você tem, afirmou o Dr. Ricardo com convicção. Esta é sua casa agora, Sofia. Para sempre, se você quiser. As palavras pairaram entre eles, carregadas de emoção e promessa. Antes que Sofia pudesse responder, ouviram o som da cadeira de rodas de Lucas se aproximando pelo corredor. Estou pronto, anunciou ele, entrando na cozinha com um sorriso determinado. Vamos fazer isso. O procedimento estava marcado para as 10 horas da manhã. Dr. Sharma já estava na clínica quando eles chegaram, supervisionando os últimos preparativos. A equipe, composta por 5 profissionais além dele e Dr. Ricardo, movimentava-se com eficiência silenciosa, verificando equipamentos e preparando medicamentos. Tudo está pronto, informou o Dr. Sharma, aproximando-se de Lucas com um sorriso tranquilizador. Vamos começar com a preparação anestésica e depois proceder com a injeção das células-tronco.
A estimulação elétrica será iniciada durante o procedimento e continuará nos dias seguintes, em sessões programadas. Lucas assentiu, surpreendentemente calmo. Ele se virou para Sofia, que permanecia ao seu lado. Você vai ficar aqui, não vai? O tempo todo, prometeu ela, apertando sua mão. Vou estar esperando quando você acordar. Dr. Ricardo se aproximou, colocando uma mão no ombro do filho. Está na hora, campeão. Com um último olhar para Sofia, Lucas foi levado para a sala de procedimentos. Dr. Ricardo seguiu, vestindo-se com o equipamento cirúrgico. Sofia ficou na sala de espera, sozinha com seus pensamentos e esperanças. As horas passaram lentamente. Sofia alternava entre caminhar nervosamente pela pequena sala e sentar-se, tentando se concentrar em um livro que não conseguia ler. Dona Marta apareceu no meio da tarde, trazendo comida que Sofia mal tocou e oferecendo companhia silenciosa que ela agradeceu profundamente. Finalmente, quase 6 horas depois do início, Dr. Ricardo saiu da sala de procedimentos. Parecia exausto, mas havia um brilho em seus olhos que Sofia reconheceu imediatamente como esperança. Correu tudo bem, anunciou ele. As células-tronco foram implantadas com sucesso e a estimulação elétrica inicial mostrou boa resposta neural. Lucas está na recuperação agora, dormindo. Quando saberemos se funcionou? Perguntou Sofia ansiosamente. Não é algo que veremos imediatamente, explicou o Dr. Ricardo. O processo de regeneração neural é gradual. Nos próximos dias, continuaremos com as sessões de estimulação elétrica e começaremos a fisioterapia especializada assim que ele estiver forte o suficiente. Sofia assentiu, absorvendo a informação. Posso vê-lo? Claro. Ele deve acordar em breve. Lucas estava pálido contra os lençóis brancos da cama de recuperação. Tubos e monitores conectados ao seu corpo. Sofia se aproximou silenciosamente, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Pegou sua mão com cuidado, sentindo o calor reconfortante que indicava a vida. Conseguimos, Lucas, sussurrou ela. A primeira parte está feita. Agora é só seguir em frente. Como se tivesse ouvido suas palavras, Lucas começou a despertar lentamente. Seus olhos se abriram, desfocados a princípio, então encontraram os de Sofia. Deu certo? Perguntou ele, a voz rouca pela intubação durante o procedimento. Sim, respondeu Sofia sorrindo. Tudo correu bem. Agora você precisa descansar e se recuperar para começarmos a próxima fase. Lucas fechou os olhos novamente, um pequeno sorriso nos lábios. Obrigado por não desistir de mim. Os dias que se seguiram foram intensos. Lucas permaneceu na clínica para monitoramento constante, submetendo-se a sessões diárias de estimulação elétrica e começando gradualmente os exercícios de fisioterapia baseados no protocolo desenvolvido pela mãe de Sofia e aperfeiçoado pelo Dr. Sharma. Sofia estava presente em cada sessão, observando, aprendendo, às vezes até sugerindo ajustes baseados no que havia estudado nos diários de sua mãe. Doutor Sharma, longe de se ofender com as sugestões de uma menina de 12 anos, ficava cada vez mais impressionado com sua intuição e conhecimento. Você tem um dom raro, comentou ele durante uma pausa entre as sessões. O mesmo que sua mãe tinha, a capacidade de ver conexões que outros não veem, de entender o corpo humano de uma forma quase intuitiva. Sofia corou com um elogio. Só quero ajudar Lucas. E está ajudando mais do que imagina, garantiu o médico. Sabe, quando voltar para a Índia, gostaria de levar cópias dos diários da sua mãe, se você permitir. Há ideias ali que poderiam beneficiar muitos outros pacientes. A ideia de que o trabalho de sua mãe pudesse continuar ajudando pessoas ao redor do mundo encheu Sofia de orgulho e um senso de propósito que ia além de sua missão imediata com Lucas. Uma semana após o procedimento, veio o primeiro sinal verdadeiramente encorajador. Durante uma sessão de fisioterapia, enquanto o Dr. Sharma aplicava a estimulação elétrica em um padrão específico nas pernas de Lucas, o menino de repente arregalou os olhos. Eu senti, exclamou ele. Senti minha perna. Não só os dedos, mas toda a perna. Dr. Ricardo, que observava a sessão, aproximou-se rapidamente. Onde exatamente você sentiu, Lucas? Aqui, respondeu o menino, indicando a parte superior da coxa. Foi como um choque, mas não doloroso. E depois um calor estranho descendo pela perna. Dr. Sharma e Dr. Ricardo trocaram olhares esperançosos. Era exatamente o tipo de sensação que indicava reativação neural. Vamos tentar algo, sugeriu Dr. Sharma, ajustando os parâmetros do estimulador. Lucas, quero que você tente mover sua perna. Não se preocupe se não conseguir. Apenas concentre-se na intenção do movimento. Lucas fechou os olhos.
o rosto tenso com o esforço de concentração. Por um momento, nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, seu joelho direito se moveu. Um pequeno tremor, mas um movimento definitivamente voluntário. A sala ficou em silêncio por um instante, todos processando o que acabavam de testemunhar. Então Sofia soltou um grito de alegria. Doutor. Ricardo cobriu o rosto com as mãos para esconder as lágrimas, e até o sempre composto Dr. Sharma abriu um largo sorriso. Isso é extraordinário, declarou o especialista. Movimento voluntário tão cedo após o procedimento. É muito promissor. Lucas olhava para a própria perna como se não pudesse acreditar. Eu consegui mover. Eu realmente consegui. Sofia correu para abraçá-lo, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu sabia que você conseguiria. Aquele pequeno movimento foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, Lucas continuou a mostrar progressos constantes. Primeiro recuperando mais sensibilidade, depois ganhando maior controle sobre os movimentos. Os exercícios se tornaram mais intensos, mais desafiadores, mas ele enfrentava cada sessão com determinação renovada. Dr. Sharma precisou retornar à Índia após um mês, mas deixou um protocolo detalhado para a continuação do tratamento e prometeu manter contato regular por videochamadas. Antes de partir, ele fez questão de conversar em particular com Sofia. Você tem um futuro brilhante na medicina se escolher esse caminho, disse ele. Seu entendimento intuitivo, sua dedicação, são qualidades raras e preciosas. Sofia sorriu emocionada. Obrigada, Dr. Sharma, por acreditar em nós, por vir até aqui ajudar Lucas. Na verdade, devo agradecer a você, respondeu ele. Você me lembrou por que escolhi essa profissão, para fazer diferença na vida das pessoas, não apenas seguir protocolos. E os diários da sua mãe são um tesouro científico que vai ajudar a avançar minha pesquisa significativamente. 3 meses após o procedimento inicial, Lucas conseguiu ficar de pé apoiado em barras paralelas pela primeira vez. Suas pernas ainda tremiam com o esforço, e ele precisava de suporte considerável, mas era um marco significativo em sua recuperação. Como se sente? Perguntou Sofia, observando-o com orgulho. Alto, brincou Lucas, sorrindo apesar do esforço visível. Esqueci como era ver o mundo desta altura. Dr. Ricardo registrava o momento em vídeo, o rosto radiante de felicidade. Mesmo Dona Marta, que assistia da porta, tinha lágrimas nos olhos. A notícia dos progressos de Lucas eventualmente chegou ao hospital. Dr. Paulo Monteiro, inicialmente cético, pediu para visitar a clínica e ver por si mesmo. Quando testemunhou Lucas de pé nas barras paralelas, sua expressão passou da incredulidade para o assombro. Isso é notável, admitiu ele para Dr. Ricardo. Francamente, eu não acreditava que fosse possível. A medicina avança quando ousamos tentar o impossível, respondeu Dr. Ricardo sem rancor. Não estou pedindo que o hospital endosse oficialmente o tratamento ainda. Só quero continuar meu trabalho sem interferências. Doutor. Paulo assentiu lentamente. Não haverá mais obstáculos da minha parte. E se os progressos continuarem assim, talvez seja a hora de reavaliarmos nossa posição sobre tratamentos experimentais em casos específicos. Era uma pequena vitória, mas significativa. Abria a possibilidade de que outros pacientes com lesões semelhantes pudessem se beneficiar no futuro. 6 meses após o início do tratamento, Lucas deu seus primeiros passos sem as barras paralelas, apoiado apenas em muletas. Foi um momento emocionante para todos, especialmente para Sofia, que chorou abertamente enquanto o observava atravessar lentamente a sala de fisioterapia. Você conseguiu, disse ela quando ele chegou até ela, exausto mas triunfante. Nós conseguimos, corrigiu Lucas. Eu nunca teria chegado aqui sem você, Sofia. Naquela noite, Dr. Ricardo chamou Sofia para uma conversa em seu escritório. Ela entrou curiosa, encontrando-o sentado atrás da mesa com uma expressão séria, mas gentil. Sofia, há algo que quero discutir com você, começou ele. Como você sabe, sua situação legal tem sido temporária até agora. A assistente social tem feito visitas regulares e os relatórios têm sido muito positivos. Sofia assentiu, sentindo um aperto no estômago. Apesar de tudo que haviam passado juntos, ainda havia momentos em que temia ser mandada embora, devolvida ao sistema. Conversei com meus advogados e com a vara da infância, continuou o Dr. Ricardo. E se você estiver de acordo, gostaria de iniciar o processo formal para adotá-la. As palavras demoraram alguns segundos para fazer sentido. Quando finalmente compreendeu, Sofia sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Você quer me adotar? De verdade? Dr. Ricardo sorriu.
a emoção evidente em seus olhos. De verdade. Você já é parte desta família, Sofia. Lucas e eu não conseguimos mais imaginar nossas vidas sem você. Mas entendo se você precisar de tempo para pensar, ou se tiver reservas. Não! Interrompeu Sofia, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não preciso pensar. Eu quero. Eu quero muito. Ela correu para o outro lado da mesa, e Dr. Ricardo se levantou para recebê-la em um abraço apertado. Por um momento ficaram assim, uma nova família se formando oficialmente após ter sido forjada nas circunstâncias mais improváveis. Precisamos contar ao Lucas, disse Sofia quando finalmente se separaram. Ele já sabe, confessou Dr. Ricardo com um sorriso. Na verdade, foi ideia dele. Ele disse que se eu não te adotasse logo, ele fugiria de casa e iria morar com você onde quer que você estivesse. Sofia riu entre as lágrimas, imaginando perfeitamente Lucas fazendo tal declaração dramática. Um ano completo após aquele dia chuvoso, em que Sofia bateu no vidro do carro de Dr. Ricardo com sua oferta improvável de ajuda, a transformação era completa, tanto para Lucas quanto para a família Mendes como um todo. Lucas agora caminhava com o auxílio de uma bengala leve, frequentava a escola regularmente e planejava retornar às atividades esportivas adaptadas no próximo semestre. Sua recuperação, embora não fosse 100% completa, havia superado todas as expectativas médicas e continuava progredindo. Sofia, agora oficialmente Sofia Almeida Mendes, havia se tornado não apenas parte da família, mas também uma espécie de celebridade no mundo médico. O caso de Lucas havia sido documentado e apresentado em conferências, e o protocolo combinado, baseado no trabalho do Dr. Sharma e nas pesquisas pioneiras de Helena Almeida, estava sendo estudado para aplicação em outros pacientes. Em uma tarde ensolarada de primavera, Sofia e Lucas estavam sentados no jardim da mansão, folheando um álbum de fotos que documentava a jornada de recuperação do menino. Olha só essa, riu Lucas, apontando para uma foto onde ele tentava ficar de pé pela primeira vez, o rosto contorcido em uma careta de concentração. Eu parecia estar tentando resolver uma equação de física quântica, não apenas ficar em pé. Sofia sorriu, virando a página para revelar uma foto mais recente. Lucas em pé sem apoio, sorrindo amplamente para a câmera. E olha onde você chegou. Lucas fechou o álbum, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. Sabe, estive pensando... Existem tantas outras pessoas como eu por aí que foram ditas que nunca mais andariam, que não têm esperança. O que você tem em mente? Perguntou Sofia, reconhecendo o brilho determinado nos olhos do irmão adotivo. E se criássemos uma fundação? Algo para ajudar outras pessoas a terem acesso ao mesmo tratamento que tive? Poderíamos usar o nome da sua mãe. Fundação Helena Almeida para a Regeneração Neural. Sofia sentiu uma onda de emoção ao ouvir o nome de sua mãe. Isso seria... perfeito, Lucas. Acho que ela ficaria muito orgulhosa. Papai já concordou, continuou Lucas animado. Ele disse que podemos começar pequeno, talvez com 3 ou 4 pacientes por ano, e crescer conforme os resultados apareçam. E o Dr. Sharma? Ele adorou a ideia. Disse que poderia treinar médicos aqui para aplicar o protocolo e até sugeriu estabelecer uma parceria com sua clínica na Índia. Sofia olhou para o céu azul, pensando em como a vida podia mudar de maneiras tão inesperadas. Um ano antes, ela dormia em calçadas, sozinha e sem esperança. Agora tinha uma família, um propósito e a chance de honrar o legado de seus pais ajudando outros. Então, o que acha? Perguntou Lucas, ansioso por sua resposta. Sofia sorriu, sentindo uma certeza profunda em seu coração. Acho que é exatamente o que devemos fazer. Naquela noite, enquanto a família Mendes jantava junta, discutindo animadamente os planos para a nova fundação, Sofia olhou ao redor da mesa e sentiu uma gratidão imensa. Por um momento, imaginou seus pais observando de algum lugar, sorrindo com aprovação. A menina de rua que um dia bateu no vidro de um carro com uma promessa improvável, havia encontrado seu caminho para casa e no processo havia ajudado a transformar desespero em esperança, não apenas para uma família, mas potencialmente para muitas outras no futuro. Tio, eu posso ajudar seu filho a voltar a andar, havia dito ela naquele dia chuvoso. E contra todas as probabilidades ela cumpriu sua promessa.